Você sabe o que é jogo? Jogo para você é tudo aquilo que tem no tabuleiro, dama, xadrez, ludo e outras coisas. São as cartas, Uno, baralho. Ou é aquele futebolzinho maroto no final de semana? O basquete, o vôlei? Ou até mesmo o seu joguinho no celular, no computador, no videogame? Não sabe quais são os tipos de jogos? Se você não sabe, bem-vindo à aula 8 de Educação Física do Colégio Absoluto. Eu, professor Alexandre, hoje vou estudar com vocês os tipos de jogos. Não sabe quais são? Fica aí. Se souber, também fique. A nossa aula começa agora. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é a professora Lê de Educação Física do Colégio Absoluto. Hoje damos continuidade. Hoje a nossa aula 8, o tema é Se Movimentar, parte 2, tipos de jogos. A gente tem que entender aquele nosso termo, na aula passada, que foi as brincadeiras e os jogos, o se movimentar. Professor, o se movimentar não está escrito errado? Sim, ele está escrito errado. Mas aqui eu já expliquei para vocês na aula passada que o se movimentar vem de um termo técnico que fala sobre o estudo do movimento dos seres humanos. Então, o se movimentar, se você escrever na sua redação, vai estar errado. Mas na aula de Educação Física é um termo técnico que você pode usar para falar sobre o tipo e o estudo do movimento dos seres humanos. Bom, para a gente começar a nossa aula hoje, a gente precisa entender o que significa jogo. Jogo é uma atividade lúdica onde crianças e adultos compartilham o envolvimento social em um tempo e um espaço determinado. A palavra jogo vem do latim iocus, que significa brinquedo, divertimento, passatempo com regras. Como a gente disse lá no começo que todo jogo é uma atividade lúdica, então a gente precisa entender também o que é lúdico. Lúdico vem do latim ludus, que significa exercício e diversão. O que nós temos que entender sobre o jogo é que todo jogo ele tem características próprias que delimitam o seu tipo de execução. Dependendo da atividade, dependendo da sociedade, dependendo de quem está fazendo, o jogo pode ser diferente. Bom, antes de iniciar a nossa aula, eu peço para vocês entrarem no plural.net e baixar o arquivo que eu mando para vocês, que é esse daqui. Lá vocês terão todas as informações para fazer essa videoaula de hoje. Tá? Leiam o material que ele vai servir de apoio para essa videoaula aqui. E também para o preenchimento da nossa atividade, que eu vou deixar o link para vocês também lá no portal plural.net. Beleza? Então a gente começa agora a nossa aula, falando um pouquinho dos tipos de jogos. Bom, iniciamos o nosso estudo aqui falando dos tipos de jogos. Com esse organograma aqui, a gente consegue ver as divisões dentro dos jogos. Então aqui nós temos 6 possibilidades e divisões e os tipos de jogos. Esse é o que nós iremos trabalhar. Existem outras que vocês verão no final desse slide. Então a gente começa falando aqui sobre os jogos pré-esportivos, jogos competitivos, cooperativos, jogos de oposição, os jogos populares e os jogos de salão. Iniciamos com o jogo pré-esportivo, que é o jogo que tem a função de trazer elementos de um determinado esporte. Ele não é o esporte em si, ele traz alguns detalhes, alguns fundamentos que são trabalhados durante a atividade. Por isso eu coloquei aqui o exemplo da queimada, do rouba-bandeira, do pega-pega e do vôlei-sol. Cada um deles está relacionado diretamente a uma modalidade esportiva. Por exemplo, a queimada pode estar relacionada ao handball, o rouba-bandeira, a qualquer uma atividade relacionada com invasão. Por exemplo, a gente tem o futebol americano, o rugby. O pega-pega está relacionado diretamente com o atletismo e o vôlei-sol, lógico, com o vôlei. Bom, uma coisa que tem que ficar bem clara é que existe uma diferença entre jogo e esporte. O jogo, como eu já disse, ele tem caráter lúdico, ou seja, de entretenimento. Já o esporte, ele tem um caráter profissional. Tem órgãos que regem as suas regras, que são regras institucionalizadas, ou seja, que são iguais em todos os lugares onde essa confederação ou federação atua. Por exemplo, a gente tem o futebol, que a FIFA organiza. Então, o futebol que acontece aqui
acontece no Japão. E toda vez que existe uma premiação, aí sim também é considerado esporte. Existe outra diferenciação. Normalmente, nos jogos, as pessoas são consideradas jogadores. Já na parte do esporte, são considerados atletas. Então a gente tem essa diferença também. Bom, normalmente quando a gente fala sobre jogos competitivos é onde entra a ideia de que jogo é esporte. Mas na realidade, os jogos competitivos, eles têm o principal objetivo é de fazer o quê? Ensinar as crianças e adolescentes a entender o termo perder e ganhar, tá? E também fazer com que eles tenham um objetivo comum durante uma atividade. E normalmente nos jogos competitivos, os jogadores, eles são considerados adversários. Percebam que eu falei aqui jogadores, não atletas, como a diferenciação entre o jogo e o esporte. Apesar das imagens aqui, algumas delas, como aqui do desenho da Dona Magali jogando um handball, a ideia que a gente dá é que eles estejam na escola. Então que isso seja um jogo competitivo, que estimula a competição entre os participantes. Então toda atividade que a gente faz na escola, os nossos jogos de basquete, futebol, então nessa ideia que a gente faz na escola, normalmente eles são considerados jogos competitivos ou jogos com o intuito de perder e ganhar, que façam a pessoa entender o significado de perder e ganhar. Bom, os jogos cooperativos, eles são inverso do jogo competitivo. Por quê? Porque a ideia do jogo cooperativo é fazer com que as pessoas se ajudem, trabalhem mutuamente para um objetivo comum, que seja a vitória. Ou seja, todos serão vencedores, todos serão campeões. Ou seja, que a gente trabalha com jogos cooperativos, que o participante deve colaborar com o seu igual. Não existe adversários, não existe oponente. Falando agora um pouquinho sobre os jogos de oposição, a ideia é o quê? Que você trabalhe a parte de lutas na escola. Então os jogos de oposição, eles sempre serão marcados do confronto de forças. Por isso eu coloquei o exemplo ali do cabo de guerra. E aqui em cima, um jogo chamado Jogo do Desequilíbrio, que é parecido com a luta greco-romana. A ideia do jogo de oposição é fazer com que as pessoas entendam o conceito de luta. E que luta não é briga, não é guerra, tá? Então a ideia do jogo de oposição é fazer as pessoas se impor a outra pelo seu físico, pela força ou também pela sua inteligência durante a atividade. Falando dos jogos populares, esses são bem conhecidos, Normalmente, os jogos populares eles são característicos de determinadas regiões. Eu coloquei 2 exemplos aqui de jogos populares, o peão e o taco. Em algumas regiões do Brasil, o taco é conhecido como bets. Então, eles mudam de nome. Então, os jogos populares são aqueles que são característicos da cultura popular. Aqueles que a gente usa para se divertir no momento de folga, na hora que a gente está com tempo livre. Normalmente, esses jogos populares eles acontecem nas ruas, nos parques, entre as famílias. São aqueles jogos que a gente usa no dia a dia para passar o nosso tempo. Bom, nesse ano a gente já teve 2 aulas sobre jogos de tabuleiro, Então a gente fala um pouquinho agora sobre jogos de salão. Os jogos de salão, eles são caracterizados pelos jogos de tabuleiro ou jogos de mesa, tá? Os jogos de mesa são todos aqueles que a gente consegue fazer em pequenos espaços, jogando em dupla, trio ou até quarteto. Nós temos exemplos aí de dominó, dama, xadrez, gamão, uno, trilha, trinca e um monte de outros, pebolim. Então a gente pensa que jogos de salão são todos aqueles jogos que a gente consegue fazer dentro de um espaço fechado, dentro de um espaço reduzido. Então os jogos de salão eles têm mais o objetivo de trabalhar o quê? O raciocínio lógico das pessoas que estão praticando.
Além dessas 6 classificações que eu passei para vocês no início, existem essas outras classificações dos jogos, dos tipos de jogos. Nós temos os jogos motores, jogos sensoriais, jogos criativos, jogos intelectivos, jogos sociais, jogos eletrônicos, jogos mentais e jogos aquáticos. Todos esses jogos, eles são utilizados para o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das crianças, dos adultos e dos adolescentes. Bom, vocês perceberam que existem uma série de tipos de jogos, de classificação dos jogos que a gente poderia estar fazendo. Mas eu resolvi elencar para vocês apenas 6, para ser mais fácil o entendimento. E chegaram na frente a gente conseguir definir exatamente o que cada um é e para o que serve, tá bom? Não fiquem preocupados, vamos fazer atividades em cima de cada um desses. Então a gente vai dar ênfase em alguns deles, tá bom? Nem todos nós iremos usar. Bom, finalizamos aqui a nossa aula de hoje falando sobre os tipos de jogos. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar em determinados tipos de jogos, principalmente os competitivos e os cooperativos e mais pra frente os esportes, tá bom? Então peço a todos que, terminando essa videoaula, vão até o portal plural.net e baixe o nosso material de apoio ou leia o material de apoio online, não tem problema, e que depois realizem a atividade, que eu vou deixar o link também lá no portal, tá certo? Ele vai ser feito direto no Google Formulários, no Google Forms. Você preenche e lá já vai ficar salvo e você tem a sua nota no final desse preenchimento. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm o meu contato, têm o meu e-mail. O e-mail também eu vou deixar aqui embaixo, passando para vocês, tá bom? O meu e-mail. Então fica fácil de vocês se comunicarem comigo. Me procurem caso tenham dúvidas, que a gente vai conseguir tentar sanar essas dúvidas. Hoje a gente termina a aula 8 de Educação Física. Desejo a todos uma boa semana, um abraço e até mais.